Opa, e aí, tudo bom? Puxa um cepo aí, Bibiano, João. Vamos bater um papo sobre RPG de novo, que faz tempo, já umas 2 semanas que a gente não conversa. Então, eu vi que tu tava ansioso pra fazer uma pergunta, já vou te lançar a mão aí pra fazer. Eu tenho que lembrar que isso aqui não é o retalho que tu só joga no meio e deixa correr. Mas eu vou roubar o estilo aqui e vou fazer exatamente isso. Porque, puxando daquele papo que a gente tava tendo antes ali, que ninguém vai saber qual é, a minha pergunta é: a gente tá vindo aqui com o tema de sistema de RPG e todas essas coisas, mas eu queria jogar pra vocês o que é um sistema, assim, qual é a função de um sistema de RPG? Pra que serve? E a gente tá discutindo sistema, mas como é que se usa essa coisa? Como é que usa e por quê, né? Como, Que, por que quê? pergunta difícil, né? Já Definam começa algo. assim. Defina sistema agora no dicionário. Cara, me pegou Eu acho que o desprevenido. sistema, assim, vamos tentar criar aqui, ó, da minha mente, pra mim, o sistema é como se ele fosse o juiz do jogo ali. Óbvio que tá escrito no livro também, livro de regras. É óbvio que ele vai ser o livro de regras, né? Mas ele é meio que é o juiz ali para controlar as nuances da mesa do mundo que cada um tá criando, né? Todo mundo cria aquela história, todo mundo começa a acompanhar na mente de cada um, com certeza fica diferente, né? Mas para tudo conectar e fazer sentido e a gente conseguir dar seguimento, tem que ter alguma coisa para ditar as regras. Esse é o mestre, ok? O mestre está ali para decidir muitas coisas. Só que coisa que não pode estar na mão do mestre apenas, um poder único, tem que estar nas regras para decidir de certa forma. Algo além dos dados, né? Os dados estão ali para decidir a sorte, para dar aleatoriedade, né? Mas tem que ter regras para controlar o resto do mundo ali. Então, para mim, é mais ou menos isso. Bem vaga a resposta, mas eu acho que é seguindo esse caminho. E aí, Ed? Cara, eu ainda tô processando a pergunta. Ela é bem difícil, né? Porque, tipo, é um jogo, né? É um jogo de interpretação de papéis. Eu acho que quando a gente tá falando de jogo, pra mim ele tem. Cada jogo tem suas regras, assim. Por exemplo, você vai jogar um truco, você vai jogar um poker. Ele tem ali, digamos, peças que tu não consegue. Tipo, se tu tirar, ele não é mais o mesmo jogo. Eu acho que o que é legal no RPG, pra mim, é justamente o fato de que o sistema, né, as regras ali, elas não necessariamente precisam ser as mesmas sempre. Ah, tipo, tem conjuntos de regras básicas que, tipo, por exemplo, a gente pode tomar uma delas como ter um mestre e jogadores. Isso seria, pra mim, a meu ver, uma regra. Mas como a gente toma o mundo que a gente tá jogando, ele vai exigir, eu imagino, regras diferentes a depender dos jogadores, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, com essa possibilidade de poder ficar criando o seu próprio jogo. O Uno dá essa possibilidade também, eu fiquei pensando aqui agora em outros jogos, né? O Uno dá essa possibilidade também. E eu acho que é por isso que, tipo, torna ele também um jogo tão legal de jogar com os amigos, né? Porque tu vai na casa de um, aí de repente tu descobre que tem uma regra diferente lá. Aí tu tem que aprender essa regra enquanto tu tá jogando. E eu acho que isso é uma parte muito, muito legal, assim, do jogo que eu vejo que acontece no RPG. E que é o que dá essa sensação de que tu tá conhecendo algo novo, né? Tipo, tu tá descobrindo as regras enquanto tu tá jogando, elas estão sendo criadas enquanto tu tá jogando, que é uma característica do RPG, assim. Então, o que é, né, o sistema, assim, pensando assim, eu não sei te dizer, mas acho que tem a ver com isso.
Justo. Eu não tenho uma boa resposta pra isso. Foi mais uma provocação, mas eu vou brincar que todo jogo te deixa fazer essa mesma dinâmica do Uno se tu tiver teimosia o suficiente. Inclusive eu já fiz isso com um amigo de a gente mudar a regra de xadrez e fazer um xadrez próprio. Ah, sim. Mas a gente vai um pouco mais pra trás nesse caso. Eu não vou ser muito pedante aqui, mas de perguntar o que é o sistema também é a pergunta de o que é o jogo. Porque o jogo não é só o sistema, ele também é dinâmico entre as pessoas. Ele é se entrar nessa regra, nesse mundo próprio, nessa atividade lúdica, se quiser chamar, e participar dessa interação com um objetivo. Que no caso do RPG pode ser qualquer, dependendo da campanha. Mas, citando discussões antigas da internet, tem um princípio que a galera chama de... Eu não vou saber o nome, mas que o sistema é a forma como tu resolve situações no jogo. E aí, eu fiz essa pergunta meio... de uma forma deliberadamente... para enganar um pouco vocês, de direcionar o sistema muito pra mecânica, que é o que se imagina primeiro, de... Ah, não, é o conjunto de regras mecânicos, é o que tá ali no livro, mas... Do jeito que eu vejo, e eu tô... Não vou fugir da minha própria perspectiva aqui, tipo... Aquele disclaimer, assim, de... Não tô trazendo uma verdade, é só minha visão mesmo. Mas do jeito que eu vejo é... Como é que eu vou falar isso? Qualquer coisa que tu usar pra decidir pode ser sistema. Pode ser, tipo, pedra, papel, tesoura, cara ou coroa, puxar uma carta, pode ser as regras específicas. E como o João falou ali, eu diria que o mestre é o juiz nesse caso, e as regras, elas meio que são a legislação. Só que a gente nem sempre precisa de uma legislação rígida, também tem... como é que chama? Arbitragem por precedência. Tipo, antes a gente fez assim, então a gente vai fazer de novo agora. Ou contextual, tipo, tá, a regra aqui diria que é isso, mas não se aplica nesse contexto. E se a gente for um pouquinho mais longe, a própria regra do mundo pode ser uma regra de sistema. O Cthulhu Dark tem isso, que eles têm uma regra que é se tu lutar contra monstros, tu morre. É só isso, tipo, não tem uma mecânica. Cara, se tu lutar contra um monstro, tu morre. A gente não pensa nessas coisas, mas também dá pra dividir entre sistema aberto e sistema fechado. Vou ser pedantinho aqui. Mas o sistema fechado seria tipo esse do xadrez, que são as regras de tipo, o cavalo anda em L, o peão anda pra frente e captura na diagonal. E no D&D seria tipo, fazer um teste de perícia, um teste de atributo, alguma coisa do tipo. Mas tu tem o sistema aberto, que é tudo que tu leva de experiência de pressuposto teu e que a mesa concorda. Então, eu vou amarrar uma corda numa pedra pra descer no penhasco. Tipo, não tem uma regra mecânica pra isso, mas tu sabe que tu pode amarrar a corda, tu sabe que tipo, tu tem mais ou menos tantos metros de corda, que o penhasco tem mais ou menos tanto de profundidade, que tu consegue descer pela corda. Tem a corda ali junto contigo? Que tem a corda, que não tem a corda, que a armadura pesa mais, então tipo, pô, vai dar uma chance aqui da corda arrebentar se o cara descer de armadura, ou qualquer coisa do tipo. E aí, aqui é meu ponto. A minha pergunta de pra que serve o sistema, ela tá muito mais nesse caso de quando que a gente precisa evocar o sistema ou quando que a gente quer evocar o sistema. Porque eu sou o otário da FKR, que eu jogo com 2d6, regra do mundo e negociação na mesa. Mas eu sei que tipo, vai ter a galera que vai estar lá cheia de regras, mecânicas específicas para situações específicas. Não tem uma resposta aqui de qual é o certo, mas quando que a gente escolhe fazer o quê? Acho que é muito... Eu acabo repetindo muito essa fala, que depende muito da mesa, mas pra mim, eu gosto muito da ideia de tentar deixar livre.
que é uma coisa que eu já comentei e gosto de falar também, e já ouvi falar bastante, por isso que eu falo, na verdade, por ter ouvido antes, que a gente tem que priorizar, na verdade, a ação do grupo, né? Que é, de certa forma, um dos objetivos, ou se não o maior dos objetivos. Então, quando tu começa a podar as coisas por regras, tu começa a quebrar um pouco a vibe, né? Quebrar um pouco o ritmo. E eu fiz bastante isso nas últimas mesas que eu tenho narrado. E é uma merda, porque eu mesmo tô fazendo o que eu acho que não deve fazer, né? E tipo, um jogador quer fazer tal coisa, eu vou lá, pô, mas isso aí, segundo o livro, não vai dar pra te fazer, não. Aí eu mesmo fico, tipo, mas que merda, velho. Eu tô sendo podado pelo meu próprio livro aqui, pelas regras, pelo sistema maldito. Então, tipo, é difícil. Nossa, é muito difícil. E eu sempre tento seguir uma outra regra própria aí do meu sistema próprio, na minha cabeça, que eu ouvi falar também, que é, cara, se a ação que querem fazer vai tornar aquela ação do momento mais divertida, vai ser legal pra todo mundo, tem uma regra que não deixa isso, quebra a maldita regra. Tipo, quebra a maldita regra, entendeu? Tipo, deixa acontecer. E vê o que acontece pra frente depois, se vocês vão criar uma regra da casa, vão criar outras coisas, porque aí entra em algo que até o... Não sei se agora qual dos dois estava falando, mas que, cara, as regras, elas vão mudar com o tempo. Elas têm que mudar com o tempo, tipo, porque vocês vão ver como que fica melhor, tanto de mesa para mesa, de jogo para jogo, sistema para sistema. Vocês vão jogar, vão ver o que fica divertido ou não, e vão adaptar, e vão melhorar. E não sei se tu quer acrescentar algo nisso, Surik, senão eu já ia até viajar para outro lado. Mas não vou fazer isso antes de quebrar uma réplica. Não, eu falei, eu concordei, eu falei assim, né? Porque... não, mas eu acho que pode pular, porque depois eu acho que eu vou acabar mudando também, pode ir. Pode dar, né? Então, seguindo o que o Bibiano tá falando de aberto e fechado, eu tenho, na verdade, uma ideia diferente, não. São a mesma coisa, só que a gente vai usar o mesmo termo. Sistema aberto e sistema fechado. E ao criar sistemas, eu tentei muitas vezes e falhei muitas vezes. Que sempre deu mais dor de cabeça. E a gente cria o sistema pensando, não, beleza, eu vou me livrar daqueles problemas daquele sistema e vou criar um sistema próprio aqui. E agora sim, agora vai ser legal de jogar. E tu pensa, nossa, vou resolver tudo, deixa pra mim. E não, tu acaba criando mais problemas. E quanto mais tu tenta criar regras pra resolver os problemas, mais extenso ele fica e mais tu poda o mundo. E quanto menos regras tu cria, mais aberto tu deixa e normalmente o sistema fica perdido, você não consegue responder as perguntas e resolver as situações do jogo. Então, eu acho que nem o sistema muito aberto é bom e nem o sistema muito fechado é bom. E é muito difícil tu achar o meio termo. Então, tipo, depende muito de contexto, o que cada um quer fazer. Por isso que normalmente eu gostava muito de criar sistemas próprios para ajudar bastante na criatividade. Todo mundo conseguir viajar ali, legal, pode criar o que quiser, não vai ser nada boicotado ali, nada travado, beleza, segue o fluxo só. Só que hoje em dia tem tantos sistemas, tem muitos sistemas com ideias muito boas e tu pode usar para coisas específicas. Então, eu tento sempre que alguém tenta falar, tipo, pô, vou fazer um sistema próprio aqui pra fazer. Cara, procura um sistema que faz exatamente isso que provavelmente tem. Vê a ideia e tu vai ver que, tipo, vai te poupar um trabalho muito grande de tu balancear e outras coisas. Então, ajuda bastante. Então, minha ideia de sistema aberto e fechado é isso. Eu acho que é muito difícil tu fazer só um ou só outro. É bem complicado. O que eu ia comentar era mais ou menos esse sentido, assim. Não, na verdade, não tinha pensado tanto nesse sistema aberto e fechado, assim. Mas é mais na
como era. Porque, nossa, desde a época lá, sei lá, 2013, eu já pensava, tipo, nossa, queria fazer o meu sistema aqui, porque, tipo, eu gostaria que fosse sem level, então não tem essa coisa de ranquear level, e daí a gente ficava, tipo, não, vai ser por pontuação em skill, e daí quando vê, tipo, a gente acha que tá. Eu achava que tava resolvendo todos os problemas, e aí, nossa, vinha problema pra resolver. Criou E. mais problemas. Nossa, Essa muitos, vez. assim. E aí, e aí depois quando eu fui fazer o, o sonhar ali, eu senti o contrário. É interessante como tu trouxe isso. Porque a proposta do sonhar era ser, tipo, o mais simples possível, assim, que eu pudesse só, tipo, chegar e já sair jogando com a galera. E só que ao mesmo tempo foi difícil, tipo, foi fácil narrar, enfim, mas é difícil eu criar dentro ali, digamos assim. Por exemplo, porque eu não. Acredito que daí o cenário tem que estar mais bem construído se tu quer fazer nesse sentido, ou pelo menos o cenário ele tem que estar mais idealizado na cabeça de quem vai jogar, né? Porque sem ter alguma coisa mais palpável, assim, pra ver. Porque a gente tava conversando até com o Bibiana aquelas vezes que, por exemplo, tu vai jogar Harry Potter. Bom, as pessoas já sabem mais ou menos como é que funciona, né? O mundo lá de Harry Potter. Então, tu consegue imaginar o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. Eu acho que é muito nesse sentido, assim, de deixar muito aberto, como tu disse, acaba sendo complicado também, né? Porque tu não. Tu não consegue. Tu demora. Não é que não consegue. Mas tu demora mais pra imaginar lá dentro. Eu lembro quando a gente jogou, fez o test drive no Sonhar, né? Geraram muitas dúvidas dos players. Tipo assim, É. não dúvidas, mas tipo, O que eu nesse posso? ponto aqui, como é que a gente faz? E meu dano? E a minha magia? Que limitação tem minha magia? Tem limitação? Na maioria das partes nem tinha resposta, nem era pra ter, porque a ideia do sistema era isso. Mas querendo ou não, surgiu um monte de perguntas, né? Porque a gente não conseguia visualizar tudo o sistema. Isso. E eu acho que esse é o ponto, assim, se eu puder devagar um pouco, mas a gente comentou mais cedo, eu não sei se já tava gravando ou não, mas eu lembro que eu falei de essa separação de roleplay e game que o pessoal fala ela ser artificial, porque as duas coisas têm que estar muito integradas. E aí o que eu sinto assim quando vocês falam desse aspecto de o sistema ele dá um certo amparo de tu sabe qual é que é o dano, qual é que é o ponto de vida, não sei o que. Se tu não tem isso, tu precisa construir o mundo. O que eu vejo do sistema é ele resolve problemas que tu vai ter na mesa de jogo, naquele mundo. Então, e tu tem que escolher o que tu quer resolver, o que tu não quer, o quanto tu quer abstrair, o quanto não. Um exemplo assim é. Putz, assim, eu sou ruim com o nome. Se eu não me engano, é Mothership. É um jogo de alien, assim, sci-fi, que tu tem que se esconder. E eles não fizeram mecânica de stealth pra rolar dado, justamente pro player precisar pensar como que ele vai se esconder, descrever onde ele vai se esconder, e o mestre poder pensar, tipo, faz sentido, não, o monstro vai cantar aqui, ele... Só que tu tem que ter essa descrição do cenário pra tu poder fazer isso. Como que é a sala onde que tu tá, o que tu tá usando, levar tudo isso em consideração, que se não tiver bem definido, que nem o exemplo do Harry Potter que o Sérgio comentou, ou tu vai ter que parar na hora pra decidir, tipo, então como é que vamos fazer nesse mundo? O João falou, como é que minha magia tem limitação? Não tem? Tipo, como que funciona a magia nesse mundo? O quanto tu consegue fazer com magia, o quanto tu consegue fazer com um ataque físico. É mais realista que, tipo, uma espada nunca vai cortar uma armadura de placa, ou é tipo um anime que tu corta montanhas com uma espada? Isso tudo tem que ser definido de antemão. Só que eu vejo que esse sistema puro, assim, esse sistema
tipo D&D da vida, que ele não até se propõe agora, mas por muito tempo não se propõe a ter um cenário explícito. Ele serve justamente para responder essa falta de cenário. Porque ele dá um cenário implícito de como é que funciona esse mundo. Tem classes, tem magias funcionam assim. Então o sistema ele tá dando um cenário sem te dar o cenário. E aí o que eu vejo que gera dissonância, o problema é quando tu quer fazer um cenário diferente do que o sistema te propõe, e aí tu tem problemas que aquele sistema não resolve, e tem não problemas que aquele sistema resolve. Só que se torna um problema porque o sistema propõe uma coisa que o cenário não propõe, ou vice-versa. Mas que o ideal seria esse alinhamento de, beleza, esse cenário aqui, trazer esses problemas consigo, a gente precisa dessas ferramentas para resolver isso. Mas uma coisa está muito conversando com a outra de, na verdade, como é que funciona esse mundo e como é que a gente vai resolver as coisas que vão acontecer no jogo a partir de como que é essa realidade que a gente está, vou dizer, simulando aqui, ou imaginando. Mas o porquê que eu acho assim, toda tentativa de fazer um sistema próprio isolado de um cenário, ela falha porque ela não leva em consideração essas perguntas. E por que eu só uso, como eu falei, 2d6? Porque eu consigo meio que fazer tudo que precisa ali, de rolou alto é bom, rolou baixo é ruim. No geral tu vai rolar mediano e dá um resultado mediano, mas um guerreiro treinado vai ter um resultado mediano melhor do que um resultado bom de um guerreiro iniciante. Um veterano versus um iniciante. E qualquer coisa eu uso um d6 com chance em 6. Assim. Tipo, se tirar 1 e 2 acontece tal coisa. Tipo, não, é meio a meio, então tirar mais que 4 tá bom. Então, todo o sistema ele dá certas ferramentas, basicamente as mesmas como tu usa. Tipo, não faz sentido pegar a mecânica de fome do vampiro e colocar pro personagem humano no D&D. Mas eu tô devagando, então vou jogar de volta pra vocês. Não, mas é bem isso, sim, essa questão de que tem que fazer o sentido, né? Tem que fechar um sentido no cenário. Eu acho que pra mim, eu concordo muito com isso. Eu achei muito interessante o que tu falou, Bibiano, eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, criando o sistema, de criar o sistema pensando no cenário que vai estar, né? Tipo o que o D&D é. Que o D&D já é um sistema para fantasia medieval, ponto. Tipo, não é para usar em outro lugar. Se dá para usar, dá para usar. E é pra um tipo específico. Não vai se encaixar muito bem, vai ter aqueles gaps ali que tu tava comentando. Então, tipo, e acho que todas as vezes que eu tentei criar um sistema, eu tentei criar o sistema. Óbvio que a gente sempre pensa em medieval, porque a gente, sei lá, pensa em dano, pensa em espada, direto. É automático, não sei porquê, na nossa cabeça é sempre pensar em espada. E que é uma coisa muito foda, se tivessem espadas fodas hoje em dia, fosse que nem anime que nem falou, ou sabre de luz, é foda pra caralho, é muito mais legal do que só ter uma arma e atirar, né? Então, tipo, é muito mais da hora. Então, normalmente tu pensa em dano, pensa com armas, né? Espadas, machados, etc. Só que eu nunca tentei colocar esse sistema em alguma coisa específica. Talvez pode ter sido um dos problemas, né? Eu acho que tem que tentar resolver um problema de um cenário e não de tudo. E normalmente se tu tentar de tudo vai dar ruim. Ou tu usa um sistema tão simples que não vai resolver tudo, mas tu vai poder usar em qualquer coisa, que nem tu falou de 2d6. Beleza? Meu sistema é isso. É pra resolver a aleatoriedade do jogo. Põe aqui alguns atributos, skills e bora pra frente. Né? Então, interessante, eu gostei desse ponto de vista aí. Eu ainda não desisti de criar um sistema, vou chegar lá. Vou chegar lá. É que eu percebi duas coisas. O que eu tô fazendo nesse sentido é porque eu às vezes assim que falta muito. Como é que eu vou dizer isso? Eu tenho a impressão às vezes de que as pessoas só não querem conversar. Tipo, ou meio que quer se eximir de responsabilidade, assim, tipo, não, mas é a regra tá aqui, então a gente não precisa negociar, discutir, eu não preciso colocar meu ponto, não tem nem que
tipo, como mestre, às vezes, numa campanha recente, o Cedric sabe da história, mas tipo, o personagem do player morreu. E morreu porque, tipo, pegou ali no lugar, fazia todo sentido que ele tava meio mal, assim, não tinha ah, condições de se defender. E o cara que ia matar ele fazia total sentido que ou prendesse ele, tipo, capturasse ele, ou só matasse. E eu falei, eu vou dar uma chance aqui meio a meio. Vou rolar aqui. E o player super concordou, porque tipo, toda a construção da cena fazia sentido. Só que às vezes me parece que é um pouco. A galera não quer fazer essa negociação, essa conversa. Tipo, tá, como que cada um tá vendo a coisa, como é que a gente vai resolver o conflito da mesa. Então sai muito pra regra. Assim, não, mas ele vai atacar aqui, se acertar, e daí se passar o ponto de vida, assim. Tipo... Só que pode quebrar um pouco de. O que acontece quando desconecta a mecânica da narrativa, assim. Mas junto com isso, tá, colocando a utilidade do sistema é um embasamento fora, né, da pessoa, o que eu percebi é que sistemas que se propõem universal, eles têm duas tendências extremas, assim, dois opostos. Por um lado, pode virar uma coisa muito complexa, que vai ser um GURPS da vida. Por outro lado, é uma coisa extremamente minimalista. Que daí tem esse do 2v6 que eu comentei, mas tem um sistema que ele não se propõe universal necessariamente. Ele se propõe um sistema para jogar estilo anime. Só que é engraçado, porque tipo, anime não é gênero, né? Tipo, é mídia. Então, como é anime, ele pode fazer qualquer coisa tipo, ali dentro, qualquer tipo de história. O que ele tem que compor é muito mais essa possibilidade de tu fazer as coisas naquele estilo. E ele é muito simples. Tipo, ele tem uma complexidade, é mais do que 2d6. Tipo, ele é um sistema de 10 pool com características que tu coloca, tipo, a característica, uma pontuação, então rola um número de dados equivalente, compara, mano. Tem um monte de coisinha. Mas o feeling na mesa, quando eu fui jogar com a galera, foi o pessoal reclamando que não sentia sistema. Tipo, eu não conseguia sentir esse corpo de mecânica, porque era muito suave justamente para dar essa liberdade toda. Então, tipo, parece que ou vai para esse lado, ou vai para um outro caminho que é totalmente oposto, que é tipo assim, tu tem regras ultra específicas para tu usar uma pá para cavar um buraco. E quem pegar essa piada aí tem mais de 30 anos, com certeza. Mas esse meio termo de tu ter um negócio que ele é mais ou menos... como eu vou dizer? Tem um corpo mais ou menos sólido de regra, mas ao mesmo tempo não é extremamente rígido, só funciona quando nesses casos que tu tem muito bem claro o que tu quer fazer para aquele jogo, para aquele cenário, e tu coloca só o necessário para resolver aquilo. Tipo, e aí todas as regras elas direcionam para dar suporte para essa experiência. Mas, como eu sou preguiçoso e não quero aprender, apesar de eu ter aprendido muitos sistemas nessa busca, por ser preguiçoso para não ter que aprender diferentes sistemas, eu particularmente faço essa tendência de ir para menos regras. Assim, tipo, vou tirar coisas e tentar negociar o máximo possível direto na ficção, justamente para não criar esses outros problemas de tipo, não, botei essa regra aqui, mas daí interage com aquela outra, interage com aquela outra, interage com aquela outra. E daqui a pouco eu tenho um puta problema que eu não percebi porque... Então, assim, não, olha, a ficção funciona assim, como é que a gente resolve sem precisar de regra? Precisou de regra, tá. Como é que a gente aleatoriza sem precisar de uma mecânica complexa? Puta merda, não deu para fazer isso. Beleza, agora aqui a gente coloca uma mecânica que precisa. E aí eu acho que é onde me ajuda a ter essa noção de vários sistemas. Eu posso pegar emprestado desse sistema, daquele outro sistema, daquele outro sistema. E é um jeito de construir um sistema próprio sem sentar e construir o sistema. Tipo, ele vai ganhando corpo no jogo. Sim. Eu não sei como que eu cheguei nisso agora falando, mas é uma experiência interessante, assim, pra quem testa fazer isso. Eu acho que é meio que o caminho correto, né? Que nem eu falei ali. Se tu tá no sistema, tu também vai ter que ir adaptando ele.
de certa forma, e tem algumas coisas que não fazem sentido, tem umas coisas que é muito mais legal, dependendo dos players que tu tá fazendo, e, tipo, uma coisa que seria muito legal pra eles, então, especificamente. Então tu vai adaptar. Então, é uma ideia legal. E entra naquilo que eu falei, né? Sempre tem um sistema que faz o que tu quer de algum jeito. Mas ele vai ter mais coisa. Então, vai lá e rouba aquela ideia. Pronto. Uhum. É sensacional isso. É muito bom. Tem muitos sistemas por aí. Nossa. E é como o Tem próprio RPG música. surgiu, né? Tipo, o D&D surgiu com os caras jogando Wargame, pegando uma regra de batalha naval, uma outra, o mapa de... como é que é o nome daquele jogo lá de exploração? Wilderness Survival. Aí depois eles pegaram tipo, um outro negócio, colocaram lá, inventaram um negócio, o cara achou um D20 e falou, vamos botar o D20 aqui. E daí, tipo, foi indo. Depois que ficou mais esse corpo coeso e tal, e o pessoal quis criar assim. Assim, até acho que até a questão do D20 foi criado ali depois, né? Tipo, da própria existência da galera se reunindo pra jogar o RPG, né? Então, tipo, que é uma coisa que virou símbolo hoje em dia, na real, quando começou, assim, não tinha, né? Mas eu acho legal também, o João comentou sobre o que o Viviano comentou, da questão do criar cenários, né, antes. E isso é uma coisa que também tem me pegado bastante ultimamente pra pensar, assim, as histórias mesmo, né? Tipo, digamos, uma one shot. Aí, às vezes eu tenho ideias, assim, que são vinculadas a um lugar que eu tô querendo criar. E aí, aos poucos, eu vou imaginando esse lugar pra depois, mais pra diante, talvez pensar num sistema. O que eu tô imaginando aqui é que eu também tô entendendo pra esse lado de começar a pensar mais no cenário mesmo, sabe? Pensar, tipo, aqui que eu gostaria de... Aqui que eu me sinto mais tranquilo de narrar como mestre. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de aventura, fantasia, mas... Só que é uma fantasia mais low fantasy, não tão high fantasy assim. Mas aí é uma questão de tipo, esse é o mestre Suri que lá tem aquele cenário. Então, tipo, ele vai... tem um cenário que ele tá criando. Ao mesmo tempo, então, o jogador ele consegue, tipo, ver o que ele tá criando ali, se inserir no cenário e modificar, né? Conforme, tipo, ele vai jogando, ele vai trazendo, tipo, novas possibilidades, que nem vocês trouxeram lá no Sonhar Aquela Vez, tipo, coisa que vocês fizeram lá, que pra mim, por mais que pra vocês, tipo, foi uma one shot, pra mim é canônico já, que tem aquela cidade e aquele local, e enfim, um dia eu posso comentar melhor isso, mas eu acho que é legal. Eu tenho gostado de pensar mais assim, sabe? Tipo, todos os jogos que eu mestrei, né? Enfim, tentar colocar eles numa linha que eu consiga, tipo, perceber, tá? Isso é o que eu gosto. E, tipo, tentar fazer com que eles estejam interligados, sabe? É uma loucura, assim, mas, tipo... que me ajuda a pensar realmente o sistema, sabe? Tipo, o que eu me identifico mais. Vira um mosaico. Até, É, é isso aí. Eu tenho feito isso também. E, tipo, tá reaproveitando. Tô dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse meu personagem, nesse meu cenário, pra colocar em outro, porque funciona e pronto, me poupa trabalho. E eu acho que é sensacional. Eu tento fazer o máximo possível hoje em dia. Então, todos os personagens que eu joguei no passado, eu sempre tento colocar em, tipo, eu tô jogando uma nova mesa aqui que são com jogadores diferentes, cenários diferentes.
eu coloco aquele mesmo personagem. Ele vai estar lá. Naquele mundo ele existe, ele é daquela. Pode mudar algumas coisas, mas ele vai estar lá. Pronto, eu já tenho um personagem que eu sei como ele age, eu sei tudo sobre ele, então por que eu não colocaria ele, sabe? Então, tipo, me poupa muito trabalho de criar um NPC, criar alguma coisa. Então eu uso personagens que eu já joguei como NPC. Eu gosto muito de fazer Sim. isso. E também de personagens de amigos, eu gosto muito. Tipo, pô, eu acho muito da hora esse personagem que é alguém que eu vou lá e eu uso como NPC. Eu sempre gosto dessa ideia, assim, de pôr nos outros mundos aquele personagem de novo, continuar a vida dele. Porque aí tu não. É bom, pode. Não, o RPG meio que é esse pastiche, né? Assim, esse negócio que eu. Ah, gostei disso aqui, bota aqui. Ah, eu gostei desse negócio, bota aqui também. Ah, mas o fulano fez esse negócio que ficou legal, bota aqui também. Vai colando coisa, tipo, montando de um jeito que. Eu acho mais interessante do que essa tendência, tipo, de internet, assim, de uniformizar tudo, isso tudo, tipo. Ah, é o D&D, quinta edição, todo mundo joga do meu jeito, no mesmo tipo de mundo, com o mesmo sistema, com as mesmas regras. Tipo, pô, é muito mais legal, tipo, construir o teu RPG, como foi com a tua mesa, como foi com as tuas experiências, teus gostos, as coisas, tipo, e colando o negócio e fazendo uma... Não vai ser, tipo, limpinho e bonitinho, que nem o produto comercial, assim, mas ele fica muito mais pessoal, tem muito mais peso, tipo... Sim. Ser massa só. Mas te cortei, isso foi mal. Não, eu ia só comentar que mais na questão de ser mais fácil, né? Porque, tipo, tem muitos personagens que a gente, tipo, às vezes precisa colocar numa cena, alguma coisa assim. Que, tipo, é muito fácil só pegar da memória e já inserir, sabe? Do que ter que criar do zero tudo de novo. E olha que eu gosto de criar personagens, mas, tipo, chega uma hora que cansa. É aquele ponto de uso de... Não é nem de clichê, assim. Vai me doer falar isso, mas não é no sentido indiano. Mas aquele uso de arquétipo de personagem. De novo, vou roubar dos animes, assim, que tem muito, tipo, tsundere, não sei o que mais. Tipo... Como é que pega o molde, assim, e joga ali e fala, beleza, como é que esse molde vira uma coisa aqui nesse mundo? O personagem já pronto, já tá ótimo. Mas... Pra voltar um pouco pro sistema... Eu tenho duas brincadeiras com o sistema que eu vou deixar pra depois, mas quais são os tipos de sistema, então, que vocês conhecem? Pode ser sistema específico, pode ser jeito de sistema. De sistemas específicos, os que eu já experienciei assim um bocado, né? Que dá pra, tipo, mais de 3 vezes. Tem o Cthulhu, tem D&D, tem Tormenta, que eu tô colocando diferente, né? Por embora eles sejam bem parecidos, mas eles têm umas diferenças aí. D&D, Tormenta, Vampiro, né? A versão mais antiga, né? Não a nova versão. Não cheguei a jogar. E... Pô, tem mais um. Claro, além do meu sistema, mas... O GURPS eu joguei 2 vezes, então não sei se não entraria nessa conta. Mas assim, foi uma experiência horrível. Não vamos comentar. Isso é foda, cara. Prefiro falar sobre. Vamos deixar esse de lado por enquanto. Mas foram Nossa, esses. eu joguei pouquíssimos sistemas. Sim, de jogar mesmo, só foi D&D, Tormenta e Cthulhu, de jogar. Os outros eu lembro que eu tentei jogar uma vez Vampiro numa mesa que me convidaram, mas a mesa morreu. Então eu só criei o personagem e a gente fez a sessão 0, então morreu aí. E Lobisomem, eu acho que foi a mesma coisa que o Vampiro. Então a gente morreu no mesmo que começou, já morreu. E o resto... Só que eu joguei muitos sistemas próprios de amigos. Tipo, muitos mesmo. Assim, e alguns que foram muito legais, assim, e outros que não foram tanto. Mas eu acho que teve uns excepcionais até.
de sistemas próprios, assim, que eu lembro até hoje, meus amigos lembram até hoje, são, pô, funcionou muito bem, deu muito certo, então... E, tipo, foi bem nessa ideia de não foi tão apegado ao sistema, a gente conseguiu fazer funcionar, porque eu acho que a gente tava com uma ideia de cenário tão legal, tão fechada, que a gente sabia o que não podia acontecer. E acho que talvez por isso, bem como o Bibiano falou, talvez por isso deve ter funcionado tão bem. Então, tipo, a gente não se apegou tanto às regras. Mas de sistema, é realmente só os basicões aí do meu lado. E tu, Bibiano? Eu tô pensando quanto eu quero listar, porque eu não quero ficar muito tempo aqui, então eu vou dar uma parte resumida. Mas, O de cara é novo... viciado. Não, sou viciadinho, sou viciadinho. Mas é porque eu também joguei muito, por muito tempo, eu fui catar muita coisa, assim. Tipo... Resumo, assim, mais de 20 anos jogando e mais de sei lá, chutando, assim, com certeza mais de 200 sistemas conhecidos. Jogado mesmo, foi um pouco menos. Tipo, eu joguei em Tormenta, D&D, várias edições de D&D, tipo, tanto old school quanto novo. Tipo, os OSR, tipo, White Box, quanto derivado, tipo, Shadow Dark, RPG, essas coisas. Storyteller, tanto novo quanto o antigo. No caso, não o Crônicas, o Mundo das Trevas mesmo, então, tipo, Vampiro, 20 anos, terceira edição, quinta edição, Mago, Changeling. Nunca joguei Lobisomem, mas... Enfim. Joguei uns negócios aí de anime, tipo OVA. E... Call of Cthulhu, falando por alto. E mais algumas outras coisas aí genéricas, tipo, aqueles sistemas obscuros que alguém pegou e trouxe, assim. Aí fora isso, conheço mais um monte de coisa, tipo, uns RPG japonês, ou derivado, tipo, Ryutama, Gundam Sky Stories, Shinobigami, Besme, Mage, qualquer um desses. E, tipo, os outros negócios mais obscurão derivado e solo, assim, tipo, Dominus da vida. Então, tipo... De tudo. Tipo, sistema rollover, roll under, dice pool, escala de dado, tipo, escadinha aqui, enfim. Espero que você não tenha pegado o microfone. O pessoal deve estar viajando. Espero que não tenha pegado o microfone no carro. Me veio uma memória agora, eu não sei porquê, só veio aleatoriamente aqui, nos meus primeiras vezes jogando RPG também, lá no início. Não sei, isso até nem saiu no nosso episódio, mas me veio agora, do nada. Eu não sei se alguém de vocês deve ter... Pouca gente, eu acredito que usou. Foi um sistema brasileiro que teve de RPG. Um sistema não... É sistema também, né? Tipo, um aplicativo. É um sistema que chamava Fire RRPG, uma coisa assim. Era Firecast RPG, ou uma coisa assim. E aí tu tinha a plataforma, tipo um Roll20, né? Tu baixava. E, cara, eu não tinha microfone, câmera, nem nada. Era tudo chat. Chat e imagem. Cara, genial. Eu praticamente acho que meu início de RPG, fora as vezes que eu joguei com o Ed, eu joguei muito assim, por chat. E eu lembro de jogar muitos sistemas, que o pessoal postava os seus próprios sistemas lá e narrava, criava ficha, etc. Então, tipo, eram blocos de notas, era bem simples mesmo. O cara foi genial em fazer aquilo. E tinha uma comunidade. E aí eu, com o Bibiano falando de sistema de anime, eu lembrei, pô, joguei sistema de Naruto lá, joguei sistema de Pokémon, eu joguei muito sistema naquilo lá, criei os próprios sistemas. Eu lembro que o que eu criei, eu era novo, cara, era bem apegado a Grand Chase, assim. Nossa. Sabe, que tu tinha classe, tu upava as classes, tipo, do espadachim pra cavaleira, que era gladiadora, tu ia pulando as classes enquanto tu vai upando, assim, melhorando.
Horrível, com certeza horrível. Mas na época eu achei sensacional. Uau. E foi. E agora eu tô me desbloqueando, mano. Não sei como. Chegou nisso aí, eu nem lembrava que isso aí existia. Desbloqueou aqui a memória. Muito bom. E tem essa questão das formas de jogar RPG, né? Que tem RPG por fórum, tem RPG online, RPG presencial, tem RPG solo, tem RPG tipo, com mestre, sem mestre. E aí as regras vão ser diferentes, né, também. As Tipo, regras vão mudando. Não, se tu para pra pensar, quer dizer, eu paro pra pensar, por chat parece muito trabalhoso e eu joguei bastante assim, narrar por chat e responder a tua narração por chat. Eu lembro que a gente usava algumas coisas específicas, por exemplo, se era entre aspas, estava sussurrando, se era em caps lock, estava gritando. Então, tipo, tinha uns padrões que a gente seguia, todo mundo da comunidade meio que seguia aquilo. Tipo, e se não seguia, tinha um documento no início de regras pra, tipo assim, ó, isso aqui é sussurro, isso aqui é gritar, isso aqui é off-game, isso aqui é... Então, tipo, porra, era muito bom. Tipo, parece muito trabalhoso hoje. Tipo, pô, a gente já tá aqui, todo mundo se olhando na câmera, com microfone, com fone, parece tudo mais rápido, mais fácil. Como é que... E eu me divertia pra caramba, eu lembro de ser muito divertido. Mas tem galera que sempre- quer jogo. tem o próprio pessoal lá do Caverna, né? Aham. O Bruno lá, a Mari tá narrando desse jeito. E pelas vezes que eu entrei no Discord lá pra ver, tipo, eles estão jogando no Discord. Pelas vezes que eu entrei, eles estavam bem pilhados, bem, tipo, bem altas descrições, assim, tipo, de cada um fazer uma monografia cada post, assim, bem E é legal. um híbrido, na verdade, porque ela tá mestrando online, né? Que cada um tá em um canto, mas tipo, ela tá mestrando síncrono. Tipo, chega ali, junta a galera na chamada e joga. E quando eles não estão jogando assim, eles estão jogando esse assíncrono, assim, por texto. Tipo, daí manda lá o negócio, espera a resposta, troca. Cara, eu achei muito massa. Uhum. Sabe? Também achei muito legal. Mas eu falei muito de RPG japonês porque eu sou o mestre otaku da galera. Mas... uma coisa, uma ideia que eu vou brincar aqui com esse... Pra resumir, tipo, o que eu tava pensando quando eu fiz a pergunta inicial de pra que serve o sistema e tal. Eu falei disso pro Cedric já em outro lugar, e eu não sei se já não ficou gravado, então eu tô correndo o risco até de me repetir. Mas Que não. eu tenho duas ideias que eu concluí com tudo isso, assim, que é toda rolagem no jogo de RPG é um oráculo. Toda rolagem serve pra tu responder uma pergunta. O que acontece aqui? O meu cara consegue cortar a montanha com uma espada? Tipo, tu pode já ter essa resposta pronta de sim consegue, não consegue. Então, tipo, o próprio mundo já te dá essa resposta. Mas às vezes tem dúvida. Tipo, talvez tu consiga, mas não posso te dizer que sim ou que não direto pelo próprio mundo, então vamos pedir pro dado. O dado é o oráculo. E tu pode usar isso, inclusive, pra decidir coisa mestrando, assim. Tipo, que eu falei assim, o cara pode te capturar ou te matar lá pro player. 50-50, vou rolar aqui e deu. Poderia ser uma moeda, né? Mas... E a segunda coisa é que todo dado, independente do sistema, é um dado de estatística, é um dado de porcentagem. Tipo, no fim, tu vai estar chegando, qualquer caminho que tu faça, numa chance em porcentagem de uma coisa ou outra. Então, tem 30% de chance desse cara conseguir arrebentar a montanha com a espada. Ou tipo, tem 3% de chance, tem 80% de chance. Tanto faz. Dice pool, qualquer coisa que tu use. O meu ponto é o sistema importa para dar a experiência estética da coisa, de como que tu vai chegar lá no fim, mas estatisticamente faz muito menos diferença do que a galera acha. E na prática, o porquê que tu tá rolando é muito mais importante de o que tu tá rolando. Então, tipo, você me pergunta quando é que a gente quer chamar, né? Por que a gente quer usar?
E às vezes tu não precisa nem rolar, né? Esses jogos por fórum, no geral, o pessoal nem usa dado, né? Só negociando. Pô, queria jogar essa ideia na mistura pra botar minhoca na cabeça da galera que estiver escutando. Eu, É, eu, eu tive a experiência. Foi mal, Não, pode ir. Fica à vontade. eu tive a experiência agora de jogar numa mesa e eles são sensacionais, cara. Uma mesa muito boa que eu consegui online. E tipo, pô, eu quero garimpar mais online. Eu quero conhecer mais gente que joga RPG. Eu acho que eu tenho um grupo muito fechado, então preciso conhecer mais sobre o mundo. Porque eu acho que, além de a gente estudar sobre o sistema, tem que estudar também as pessoas que jogam o sistema. Porque, cara, é muito legal tu ver grupos diferentes jogando. E eu tive essa experiência de jogar num grupo que a galera toda tava muito pilhada em jogar com RP. Focado 100% em RP. E, cara, é sensacional. A gente usava pouquíssimos dados. O mestre conseguia conduzir de uma forma muito simples, assim, que acho que quase que todo mundo conseguia enxergar que aquela pessoa conseguia ou não resolver aquele problema daquela forma que ela narrou, se tu interpretou bem. Então, a gente quase não rolava dado. E como a nossa ideia dos personagens, todo mundo queria jogar focado no RP, também todo mundo queria fugir dos combates. A gente sabe que se a gente quisesse entrar em combates, a gente tinha personagens, tinha fichas ali que a gente conseguiria resolver aquilo no combate. Mas não era a intenção. E ninguém tinha isso como intenção. E isso que era sensacional, porque tu via todo mundo se desdobrando para resolver um problema que não fosse como um combate. E isso eu achei muito legal, cara. Muito legal. Porque a gente fez várias sessões até ter um combate que a gente não conseguiu fugir. Mas, pô, era muito legal ver todo mundo tentando se desdobrar ao máximo. E eu digo que até com poucas skills ou magias para resolver os problemas. Era tudo na lábia. A maioria das coisas o pessoal tentava usar a lábia, sabe? E o cenário e a situação e os NPCs em volta, tudo para resolver os problemas, sabe? Tentar sair das enrascadas. E o mestre, ele ia comprando as nossas ideias ali. E, cara, essa mesa tava muito boa. Eu que sair dela agora, mas, pô, uma das melhores mesas que eu joguei, assim, pra roleplay, com certeza é melhor. Assim, de roleplay, não tive outra experiência igual. Então, cara, é sensacional. Mas, Eu lembrei até agora. bem interessante, cara. Nunca tive esse tipo de experiência, assim, tão voltada pro roleplay, assim, nesse sentido. Eu até esqueci o que era a pergunta do Bibiano enquanto eu voltei. Me empolguei no roleplay. Nem era pergunta, era só comentário Eu mesmo. também Essa é não. uma ideia, né? Eu também não me lembro de, mas. Fica mais cooperativo, né? É. Quando todo mundo entra naquele mesmo barco, é muito legal. E acho que entra muito do que eu falei ali antes, né? De o RPG de sistema próprio que funcionou muito bem. É que tava todo mundo bem encaixado naquele. Todo mundo remando junto naquele barquinho lá, sabe? Aham. Não tinha ninguém remando ao contrário enquanto os outros estavam remando pra frente. E acho que é muito disso. É difícil achar mesas. É bem difícil achar uma mesa assim. E eu acho que tu pegou num Verdade. ponto que é central e que a gente não tinha chegado ainda, mas que na real é uma questão de confiança, assim, tipo, tu precisa menos desse amparo de sistema tão rígido. Eu não tô jogando sistema no lixo necessariamente, mas tipo, tu se fixa menos nisso quando todo mundo na mesa confia, tipo, que todo mundo tá jogando de boa fé, assim. Uhum. Ah, vai ter desentendimento, vai ter conflito, vai ter falha de comunicação, mas tipo, tá todo mundo concordando em jogar pra ser uma experiência legal pra todo mundo. Tipo, e tentando se alinhar minimamente. Tipo, o negócio flui muito mais cooperativo do que, tipo, aquela desconfiança de, não, mas tem que seguir completamente a regra do jeito que tá no livro, porque senão tu tá roubando no jogo e me prejudicando. São de roubar, entendeu? Ninguém tá querendo ferrar a vida do outro. Pô, vamos jogar o joguinho junto aí e se divertir. Estamos jogando junto. Ninguém quer roubar ninguém. Eu acho que até
disso que eu comentei de eu ter que da regra estar me boicotando ali, né, com alguns casos. Eu acho que são em jogos que realmente tá todo mundo seguindo a regra e normalmente uma pessoa tenta fazer uma coisa fora. Aí a gente tem que meio que, pô, regra de maioria aqui, pô, tô seguindo o sistema com os outros, eu vou ter que cortar isso. Mas é bem difícil. Me corta o coração fazer isso. Narrando em sistemas. Tem alguns sistemas que acabam sendo chatos, né, nesse quesito. Mas eu acho que. Acho que eu até tinha chegado a comentar também em outros casos que. Pô, o ideal é tu achar uma mesa aí que todo mundo consiga andar pro mesmo caminho, assim. Não que seja tudo as mesmas maravilhas, mas tipo, todo mundo consegue estar na mesma página, mesmo com personagens diferentes. Mesmo que um seja um bárbaro e o outro seja o bardo e o outro seja o paladino. E são totalmente Ladino. diferentes, mas tipo, o ladino, os caras que ferram tudo, mas não, tipo, mesmo sendo características diferentes, jeitos diferentes, você ainda assim a mesa anda pra um lado só, sabe? Não fica tendo que sair, que o né? outro seja o mestre, né? Tipo, eu vou interpretar aqui os antagonistas e os antagonistas vão tentar matar os personagens do player, ou criar problema. Mas, tipo, o grande negócio é ser justo, sabe? Ser razoável. Ah, não vou te sacanear e tentar te matar porque, moahaha, eu te odeio, eu sou mal. Mas é tipo, cara, esse antagonista tentaria fazer isso, faz sentido. E daí, tipo, como é que tu responde isso? Faz sentido? Não faz sentido, dá certo, não dá, vamos rolar no dado aqui. É, tipo, é todo mundo confiar um no outro e concordar com o que tá acontecendo. Na hora que tu virar e falar, não, tá, não concordo. Beleza, vamos conversar sobre isso, vamos ver se a gente chega num acordo. Tá, não chegamos, pô, o mestre vai ter que definir aqui, legal. Mas, tipo, daí tu confia no mestre que ele não tá sendo pau no cu contigo. Ele tá fazendo o melhor pra ser um árbitro, né? Pra ser o juiz. E aí, tipo, tá, também não adianta. Ah, o player não concordou, o player tentou fazer uma coisa diferente. Não, tá tentando sacanear o jogo. Cara, tá tentando jogar do melhor jeito que dá. Tipo, porque às vezes até, tipo, tentar resolver com o sistema o problema de pessoas, sabe? Tipo, o sistema não resolve player babaca. O sistema não resolve mestre injusto. Se o problema Resolve player babaca é matar o personagem. resolve player babaca e tirar do grupo. Tipo, nem matar personagem, vai continuar sendo babaca. Tipo, vem cá, você vai parar de ser babaca? Ah, não vou. Legal, então você é burro. Se o mestre não é justo, o problema não é do sistema. Se o player é babaca, não é o sistema. Isso é verdade. O lance, todo mundo tá confiando no outro, tá todo mundo tentando fazer um jogo massa e tal. Tipo, o negócio flui, independente de estilo daí. Sim. E daí o sistema, né, que foi a pauta inicial, ele fica muito mais leve, né? Tipo, muito mais sem ser essa pressão que normalmente acaba sendo, principalmente quando eu jogava Tormenta, o sistema pra mim era uma pressão constante, assim, era aquela sirene, assim, ecoando, e aquele alerta que tá tudo desmoronando porque muitas coisas acontecendo. Então, eu acho que porque tem essa... Porque traz esse sentimento, né, de que, tipo, como são várias pessoas, então, tentando se inserir no sistema com perspectivas diferentes, acaba tomando muito, né, do mestre. Mas enfim, eu acho que por hoje a gente já falou bastante. Acho que a gente foi longe, né? Sistemas são complexos, né? Então, Só brincar que minha intenção aqui com aquela pergunta inicial era colocar o sistema no lugar dele. No ferramenta. Mas é isso aí, cara. Enfim. Valeu não, pela eu acho que a gente vai continuar esses papos provavelmente desse sistema mais pra diante aí também, porque eles vão acabar voltando, na verdade, né, em diferentes tópicos aí que a gente vai estar falando. Eu concordo que o sistema é mais... tem que ser mais low mesmo, sabe, mais baixo, assim. Então, vocês têm mais algum comentário antes da gente
A hora Tô de se de boa. despedir é agora. Valeu, galera, que escutou até aqui. E até a próxima. Valeu. Boa sorte com sistemas próprios ou não. Então, não, é isso aí. Obrigado por vocês terem vindo participar. O papo foi muito bom. Espero encontrar vocês de novo, então, na próxima aí. Pra mais um bate-papo desses. Que eu sempre aprendo. Eu fiquei mais ouvindo hoje porque eu tava, assim, só pensando realmente. São coisas que a gente tem que pensar, volta e meia. Então, feito.